Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Então, hoje nossa aula é de filosofia. Pega lá seu livro didático, na página 14, na parte de filosofia, coloca a data de hoje, 26/5, não esquece. E o nosso tema de hoje é opiniões diferentes. Então, nesta página aqui, pessoal, ó, vocês vão colocar a data de hoje, 26/5, certo? Então, vamos lá. O que seria opiniões diferentes? Você já deve ter notado que cada pessoa tem opiniões próprias, ou seja, um modo individual de pensar sobre aquilo que percebe. Assim como os gostos, as opiniões das pessoas podem ser semelhantes ou diferentes. Por isso, é importante pensar e conversar sobre as diversas opiniões. Faça isso durante a atividade a seguir. Pessoal, então assim, ó, esse tema ele quer dizer o seguinte, que cada pessoa tem a sua maneira de pensar, tem a sua opinião e cada um tem que respeitar a opinião do outro, cada um tem que respeitar a decisão do outro, porque cada um tem o seu modo de pensar. Do jeito que eu acho que é a minha verdade pode não ser a sua, né? Mas todas as verdades são verdades, né? O que eu acho que é certo, para mim, é certo. O que você pode achar que não, mas para mim é. Então, você tem que respeitar a minha opinião, como eu também tenho que respeitar a sua, né? Às vezes você gosta de alguma coisa e vamos supor, e eu não goste. Eu tenho que respeitar a sua opinião, eu tenho que respeitar o seu gosto, porque é uma questão de respeito, né? E cada um tem uma maneira de pensar. Vocês já imaginaram se todos pensassem iguais, né? Que chato seria? Então, nós temos que respeitar, sim, a opinião do outro, né? E muitas vezes a gente pensa de uma maneira e quando a gente conversa com outra pessoa, a gente acaba mudando a nossa opinião, porque a gente acaba percebendo que às vezes a maneira daquela pessoa pensar é melhor ou seria melhor do que a minha, né? E aí eu resolvo mudar a minha opinião. Então, tudo isso cai nesse tema aqui de opiniões diferentes, por isso que nós pensamos assim, tá? Então lá, conectando com, vamos ver lá, vocês têm aqui, ó, uma pintura, tá? E o nome dessa pintura é O Violinista Azul, de Marc Chagall, tá? Pessoal, agora você vai dar uma olhada ali naquela pintura, ali naquela obra, e o que você percebe ali? Vamos ler ali em cima na questão número 1. Leia estas imagens que são reproduções de duas obras do pintor bielorrusso Marc Chagall. Depois responda as perguntas. Gente, esse pintor, o Marc Chagall, ele remete a obras do universo fantástico dos sonhos, do mundo dos sonhos. Então, o que ele está colocando ali? O violinista azul. O que você vê nessa imagem aí? Cada um vai ter uma opinião. Cada um vai dizer a sua, vai ter o seu ponto de vista. E aí vai de cada um responder a sua resposta, tá? Você vai dar a sua resposta. Então, ali na página 14, vocês vão responder. Tem ali na letra A. Qual a sua opinião sobre a obra O Violinista Azul? Então, você vai observar bem o que você está vendo ali. A gente vê que ele está com um violino, né? Tem a lua bem lá em cima, o céu está todo azul, mas para alguns é noite, né? Ele está em uma cadeira, em um banco, né? Ele está, para mim, ele está num sonho. E para você? Então, você é o que vai responder essas questões aqui. E se fosse você o pintor dessa obra, lá na letra B, de que cor você pintaria o céu e por quê? Tá? Então, essas respostas são respostas pessoais que cada um vai responder a sua, tá? Então, vamos lá para a página 15. Põe a data de 26/5 de novo, tá? E essa é uma outra obra de arte dele, é uma outra pintura. E ali diz assim: um campo de trigo em uma tarde de verão.
né? Ela foi feita em 1942, essa obra de arte aqui dele, tá? É do Marc Chagall também, tá bom, pessoal? O que que você vê ali naquela pintura? Ali também é outra pintura que retrata o quê? Um mundo dos sonhos, né? A gente vê ali ambientes diferentes. De um lado nós vemos a plantação de trigo, que é o que ele tá falando ali, e de um outro lado o que que você vê? Para mim seria um rio, né? Porque eu tenho uma pessoa numa canoa. Então, isso é a minha opinião. E qual é a sua sobre essa obra? Vamos lá então para a letra C. Qual é a sua opinião sobre a obra Um Campo de Trigo em uma Tarde de Verão? Então, você vai analisar, você vai ver bem essa pintura e você vai dar a sua opinião, tá? Letra D. Se você fosse o pintor dessa obra, de que cor você pintaria o céu? E por quê? Tá? Então, vocês podem ver que são duas obras totalmente diferentes, tá? Mas que está relacionada ao mundo dos sonhos, né? Que é o que o pintor retrata. Muito bem. Agora, na questão número 2, ele diz assim: o texto a seguir, na próxima página, é narrado por uma criança que expressa um desejo. Qual é esse desejo? Gostaria de que o céu pudesse mudar de cor. Além disso, a personagem cita algumas opiniões que tem a respeito do céu. Então, vamos lá. Na letra A, leia o texto com atenção. Na letra B, durante a leitura, procure identificar as opiniões apresentadas pela narradora, que seria ela contando a história. Qual é a história? Céu colorido, nesta página. Então, pessoal, vocês vão ler esse texto, tá? Céu colorido, vocês vão ter a opinião de vocês e na página 17, vocês vão responder a questão número 3 e número 4. A número 3 diz assim: registre 4 opiniões que a personagem expressa a respeito do céu. Então, você vai pôr lá, você vai ver lá no texto e vai pôr as 4 opiniões ali que ela narrou, tá? E na número 4, em uma folha, você vai colocar lá uma folha de sulfite, uma folha de caderno normal, você põe Colégio Educate, a data 26/5, atividade da página 17 de filosofia, tá? A número 4. Daí você vai ver assim, ó, aqui diz converse com os colegas, mas você vai conversar com o seu familiar, porque agora a gente, né, nessa situação nós não estamos nos reunindo com os colegas, então tem que ser com os nossos familiares. Então diz ali, converse com os seus familiares sobre as opiniões da personagem, que é daquelas 4 opiniões que vocês colocaram antes, tá? Você concorda ou não com essas opiniões? E por que pensa desta maneira? Aí você vai colocar na folha por que você concorda com aquelas opiniões ou não concorda e coloca na folha lá, que essa é uma das atividades, tá? Que tá valendo nota, tá, pessoal? Muito bem. Então aqui, ó, no RA, na realidade aumentada, tem uma parte muito legal. Quem puder entrar, que ali mostra a formação do arco-íris. É muito legal e bem divertido para vocês fazerem, tá bom? Pessoal, por hoje a nossa aula de filosofia fica aqui e até a próxima aula, tá bom? Beijos, tchau!